Programa Direitos Fundamentais. TV DDF. Olá, este é o nosso programa de estreia Direitos Fundamentais, dentro deste novo caminho, este novo canal, a TV Democracia e Direitos Fundamentais. Nesta conversa de hoje, vamos tratar sobre a PEC dos precatórios. Em dezembro do ano passado, o Congresso aprovou e promulgou uma proposta de emenda constitucional 2321. Esse texto se transformou nas emendas constitucionais 113 e 114. Com as novas regras, o volume de precatórios não pagos pode chegar a 121 bilhões em 2026, já corrigidos pela taxa Selic. O limite de pagamento para precatórios é estimado em 40 bilhões para este ano, e a prioridade são precatórios e requisições de pequeno valor, as RPVs, de até 60 salários mínimos ou cerca de 70 mil. Mas, para além dos números, o que esse calote, se assim pudermos chamar, significa em termos de constitucionalidade? É sobre isso que conversamos no programa de hoje com os advogados Tarso Genro e Rogério Viola Coelho, a quem agradeço a presença, essa nossa estreia aqui na TV DDF. Eu tenho algumas questões que gostaria de colocar para vocês, assim a gente começa esta conversa. A primeira questão tem a ver com um conflito distributivo. A emenda constitucional, então, 114, na sua origem, pode invocar esse conflito, instalado entre duas obrigações da União. A obrigação primária de pagar as suas dívidas, né? E, ao mesmo tempo, conceder um auxílio emergencial destinado a pessoas em situação de miséria e vulnerabilidade, o que se agravou em função da grave crise advinda da pandemia, né? Que se transformou numa crise social. Isto, de fato, é um conflito distributivo? Tem como superá-lo? Passo a palavra para vocês. Acho que a gente pode começar com o Dr. Tarso Genro e depois passamos a ouvir também as considerações do Dr. Rogério. Tarso. É um conflito distributivo formal, né, dentro da ordem neoliberal. Se nós tomarmos essa relação como uma relação dentro do Estado Social, não seria um conflito distributivo, né? Porque a obrigação do Estado Social é fazer uma distribuição de renda para equalizar as relações na sociedade, combater as desigualdades e dar oportunidade para as pessoas que estão na base da sociedade. Mas dentro da ordem neoliberal é um conflito distributivo criado artificialmente. Para quê? Para que o Estado Social seja esvaziado, em última instância, nas suas funções públicas, na sua capacidade distributiva, na sua objetividade para criar, em última análise, mais coesão social. Então, o que eles fizeram? Eles criaram um conflito distributivo artificial para não pagar os pobres. Essa é a verdade. E para não cumprir as obrigações da União, particularmente com dezenas de milhares de precatórios dos servidores públicos, de outros credores da União, que estariam contando com esses recursos para a sua sobrevivência, seja empresarial, seja sobrevivência familiar. O senhor entende, doutor Rogério, nessa mesma linha? É um conflito, mas é um conflito produzido de modo artificial e que justificasse essa busca do governo em abrir espaço orçamentário para fazer as suas políticas? Há uma pequena divergência aí. Eu não consigo ver como um conflito distributivo formal. Esse é um conflito completamente artificial. E o que se trata, na verdade, é de um empréstimo compulsório ad hoc que foi imposto aos credores da União, os únicos que tinham sentença transitada em julgado pelo judiciário. Ele atinge, é bom que se diga, identifique quem são as vítimas desta imposição de um empréstimo compulsório ilegal, inconstitucional, e depois eu vou chegar a essa formulação.
esse universo de pessoas atinge ao ano cerca de 170 mil, nos últimos anos tem sido. Mais de 100 mil corresponde a credores alimentares, que são principalmente credores previdenciários, os pequenos trabalhadores que têm sonegado, resistido seus direitos na esfera administrativa. Segundo grupo que integra esse universo dos credores de direitos, credores alimentícios, são os servidores públicos, a sua grande maioria pequenos servidores públicos. E fora dos credores alimentares, nós temos os credores por duas vias principais. Pessoas que tiveram as suas propriedades desapropriadas, como é o caso dos moradores das regiões que foram inundadas para construir as termoelétricas. É sabido, e a imprensa repete de vez em quando, que na Belo Monte, que é a maior do mundo, foram várias vilas que foram inundadas, e essas pessoas andam perambulando por aí, ainda não tiveram sequer uma reposição. E esses não são poucos, são milhares. E, por último, pequenos empresários, pequenos e médios empresários que tiveram algum tributo pago indevidamente e que estão recebendo a repetição. Portanto, essa imposição deste empréstimo compulsório, por que é um empréstimo e não um confisco? Porque é uma promessa de pagamento. Há uma tomada violenta de um direito que já estava internalizado no patrimônio individual dessas pessoas, e que foi simplesmente apropriado pelo Estado, mas com promessa de pagamento. E é interessante, e isso vai aparecer logo adiante quando nós equacionarmos numericamente. Como a Sandra já colocou, o montante, o mecanismo encontrado para essa imposição foi o estabelecimento de um teto particular para pagamento de precatórios que ficou em torno de 40 bilhões, 42 bilhões esse ano, e que vai variar lentamente nos próximos anos. Pois bem, a quantidade de precatórios, aliás, o montante do valor de precatórios habilitados para esse ano de 2022 era da ordem de 90 bilhões, sendo que 15 bilhões correspondia a créditos de estados e municípios. Esses foram tirados fora, ficaram para ser coberto por recursos fora do orçamento. Então ficaram 75 bilhões. E o teto, 42 bilhões, logo sobraram 33 bilhões. O que vai acontecer nos próximos anos? Porque esta regra é para durar por 6 anos. Vai acontecer que a cada ano vai se acumular mais um volume de dinheiro, de créditos sobrantes. E há uma estimativa de órgãos técnicos da Câmara que esse montante, ao final dos 6 anos, pode chegar a variação 500 bilhões, chega a falar em 800 bilhões. Por quê? Porque tem que se considerar que há um crescendo nos créditos habilitados por precatórios, e num relatório do vice-presidente da Câmara, que foi muito interessante, ele mostra que o judiciário dos últimos 20 anos, com a sua informatização
ele começou a avançar no acúmulo atrasado de julgamentos. Então, ele está a cada ano julgando mais processos, concluindo mais processos. Então, e isso é resultado do quê? De uma política que atravessou todos os governos de resistência aos créditos dos trabalhadores, especialmente. E, aliás, já anunciado pelo Bob, naquele texto da Era dos Direitos, naquele livro que é um clássico. Então, essa resistência aos direitos conquistados formalmente, inclusive constitucionalizados, vem gerando este acúmulo. Especialmente o governo federal vem praticando a mesma coisa que os bancos. É a indústria da resistência, gera recursos resistindo ao pagamento de créditos. Não dos bancos, os créditos dos bancos são liberados, esses estão por fora, não dependem nada. Mas desse universo de pessoas que eu identifiquei. Pois bem, por que o empréstimo compulsório e não, eu dizia, e não um confisco, como tem sido denunciado? Porque há uma promessa de pagamento. E eu fui me dar conta agora, há pouco tempo, vendo um texto até do jornal O Valor, que não tem data para pagamento daquilo que ficará em suspenso. Não tem data nem forma. Ou seja, nós teremos, ao fim de 6 anos, um acúmulo que pode se aproximar de 1 trilhão de reais, que vai ficar uma dívida que não vai ter aquele tratamento da dívida pública, mas vai ser o quê? Vai gerar o que já gerou o acúmulo de dívida dos estados e municípios, que hoje já passa de 200 bilhões. Já passou, agora está reduzindo. Mas nós temos esse drama dos estados e municípios, começou há 30 anos atrás, na década de 90. E nós vemos ao valor real que vão ficando esses créditos. Hoje está em torno de 20% do valor real. Agora, este empréstimo compulsório, por que parece assim, uma das questões que levantou a nossa entrevistadora precisava mesmo, esta era a forma. Aí nós vamos ver o seguinte, que a alegação foi de que não existia, faltava recurso orçamentário para pagar. Isso não era verdade, porque já estava no projeto de lei orçamentária o montante, e o fato é que sobrava pouca coisa para as emendas secretas esses. E esse foi o motivo real pelo qual eles veicularam estas emendas, e aí geraram o chamado espaço fiscal de mais 104 bilhões, em que a maior parte foi destinada para essas emendas secretas. Pois bem, retomando a questão, por que eu identifico como um empréstimo compulsório? Para mostrar que a Constituição, que se fosse o caso, se existisse realmente a carência, a Constituição prevê como fazer. E ela prevê o empréstimo compulsório no artigo 148 da Constituição, que diz: só a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Primeira hipótese, para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou a sua iminência. Isso aqui é uma das coisas que eles alegavam, que havia despesas extraordinárias, justamente com
auxílios emergenciais. Isso. Né? E a segunda hipótese é, no caso do investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150. Ora, agora, depois de intimada a União, o governo, na resposta para prestar informações, o Executivo diz que era necessário justamente para ativar a economia. Dinamizar a economia. Que é essa hipótese aqui. Eu vou interromper um pouquinho só para a gente retomar-se aqui a sua exposição. Então, o senhor destaca isso, né? Que se estabelece um teto de gastos rebaixado para quitação de precatórios habilitados, que isso atinge especialmente os segurados da Previdência, os servidores públicos, as pessoas que dependem de baixos valores, inclusive, para serem ressarcidas pelas mais diversas questões. O governo alega, justifica, dizendo que não tinha espaço orçamentário, que demandava mais orçamento para atender as questões provocadas, né, especialmente pela pandemia, pela crise sanitária. E o senhor nos mostra, porque veio armado aí com a Constituição, né, tem a Constituição, o senhor nos mostra que, se fosse esse o caso, que haveria na Constituição brasileira uma solução para isso. Então, o senhor prefere chamar de um empréstimo, né? Um empréstimo compulsório, e não um calote? A gente poderia dizer, doutor Rogério Tarso, que esse é um calote inscrito na Constituição? Acho que depois a gente pode até mencionar que a OAB entrou com uma ação, né, questionando tanto a tramitação dessa PEC quanto o conteúdo dela, que é uma ação que está sob análise, né, da relatora ministra Rosa Weber, que pediu explicações para o Legislativo e para o Executivo, e o Executivo disse justamente isso que o senhor mencionou, que era necessário dinamizar a economia. Então, retomando todas as questões que o senhor nos trouxe, né, e aprofundando um pouquinho, pedindo aí para o Tarso também se pronunciar a respeito. O empréstimo compulsório, ele é regulado no Código Tributário Nacional. E ali é previsto que deve se estabelecer a forma e a hora em que será feita a reposição. Né? Então, este aqui, e depois eu vou chegar no significado institucional disso aí. Essa imposição tributária, que eu digo que é tributária ou é paratributária, ela também está sujeita às limitações do poder de tributar. E uma das limitações que está no artigo 150 é interessante: o empréstimo compulsório, aliás, os tributos em geral, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estados, Distrito Federal e municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situações equivalentes. Ora, esses contribuintes que foram atingidos, eles se encontram em situação inferior à dos grandes empresários e do setor financeiro, especialmente, né? Sendo proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida. Veja, o servidor público, né, ele está sendo, por ser servidor da União, ele está sendo discriminado. Ele, independente da denominação jurídica dos rendimentos, né, títulos ou direitos. Então, mas enfim, se é um empréstimo compulsório feito à margem da Constituição, feito em desacordo com a Constituição, ele é inconstitucional, né? Ele é contra a Constituição, porque a Constituição regrou isso, e que é nessas situações especiais que a União possa recorrer aos cidadãos para fazer a sua contribuição. Pois bem, se é contrário à Constituição, foi aberto um tratamento de exceção para essas pessoas. E aí nós estamos, e esse caráter de exceção, né,
porque eles foram, repare, eles não foram submetidos, esse estado de exceção em que eles foram colocados, não é só porque viram subtraído do seu patrimônio, não é, direitos já incorporados, mas também e principalmente porque a mesma emenda determina que eles vão ter daqui para diante, não é, um acesso à justiça frustrante, porque quando chega a hora de fazer a composição do seu dano, ele fica suspenso. Então eles terão, a eles foi atribuído agora como é o nome, artigo, inciso 65, aquele que tu me ensinou lá do artigo 5º, é o processo legal. Veja, o devido processo legal, que é aquele que vai dar segurança para os direitos de todos os cidadãos, extingue os efeitos do devido processo legal. Suspende o efeito não é? Aliás, suspende o devido processo legal exclusivamente para esse universo de cidadãos. É por isso que o senhor classificou isso como ilegal, inconstitucional. Ilegal, a gente pode chamar, verdade, melhor não chamar de calote, chamar de um empréstimo disfarçado. Isso é muito mais do que um calote. É pior que calote. Seria um calote se aplicasse pontualmente, nesse momento, nesse ano. Mas ele institui um regime de exceção para esses cidadãos. E repare o que acontece com esses cidadãos. Nós sabemos que os servidores da União, e aqui nesse universo, que deve ter 50 mil a cada ano, não é? A grande maioria são servidores de pequenos salários e que estão todos devendo tudo que pode, mais um pouco, nos empréstimos consignados. Não é? Atinge hoje talvez 80% dos servidores da União. Pois bem, esses servidores, o que ocorre? Qual é o significado agora dessa discriminação? Criar um regime de exceção para esses cidadãos. Ora, esses cidadãos, na sua atividade vital, na sua rotina de vida, eles estão contraindo dívidas, não é? De todas as formas, com seus fornecedores até de alimentos. E esses fornecedores terão ações executivas contra eles. Eles estão expostos, então, eles que não tenham acesso ao devido processo legal para satisfazer os seus créditos, eles estão submetidos a quê? Expostos. Imaginem as dívidas com o setor financeiro, não é? Imóveis que adquirem com empréstimos, coisas. Eles estão sujeitos a formas de execução com grande poder coativo. Então, coloca eles diretamente em relação ao restante dos servidores que estão ao abrigo da Constituição, coloca numa situação de absoluta... É aquilo parece o pior dos mundos, né? Porque está sem a proteção, sem o abrigo jurídico e, ao mesmo tempo, pode ser processado por outrem. Essa situação me faz lembrar a cartilha de guerrilhas do Mao Tse Tung, que eles diziam o seguinte, que as forças da guerrilha só atacavam quando tivessem uma situação de supremacia absoluta. E aí a tática era fazer o cerco e aniquilamento. Então É cerco e aniquilamento. Sim, agora imagine isso para esse universo de servidores que deve se aproximar de 100 mil por ano de servidores da Previdência. Né? Sim. E que
O senhor descreveu aí essa bola de neve. Eu queria, né, parece que ano a ano vai se agravar até chegar um ponto que vai ser impossível atualizar e controlar esse empréstimo compulsório feito a partir, né, de estabelecer esse aniquilamento aí pela exceção que o senhor nos diz. Tem algum remédio jurídico para conter essa bola de neve ou para retirar esses cidadãos da exceção? Sim, tem Rogério remédio Tarso. jurídico e já foi ajuizada a ação direta de inconstitucionalidade pela Ordem dos Advogados do Brasil. Não é? Está tramitando. E pelas manifestações anteriores do Supremo, se espera que seja reconhecida a inconstitucionalidade. Né? O problema é que isso pode ser reconhecido em decisão liminar, mas pode também se estender. E até às vezes, um ministro pedindo vistas, né, pode ficar 1 ano, 2 anos com aquilo e não tem coação que... Tem coisa que fica eternamente, né? Eu lembro que na questão das ações coletivas, né, que foi uma surpresa quando o TST disse que não existia ainda a ação de substituição processual para os sindicatos, né, levou mais de 10 anos para ser decidido. E, ao final, foi reconhecido que... E aí, o ministro Nelson Jubim, que era ministro do Supremo na época, ele pediu visto e ficou 6 anos com a ação. E a ação não foi julgada. Enquanto isso, seguiram as... Então, não tem uma perspectiva imediata. Então, nós corremos esse risco. Sim. Agora, não se diga que o Supremo não adianta nada. O Supremo é o principal sujeito político que está resistindo ao avanço do fascismo no Brasil. Isso é importante. Então, Tarso, isso é outro tema. Quais são tuas ponderações aí, tua análise, considerando as questões constitucionais, os aspectos que o doutor Rogério nos traz aqui? Bom, eu vou apanhar as mesmas questões que o Rogério colocou no plano mais do sistema constitucional, propriamente dito. Todo o sistema constitucional ele tem pretensões de coerência, né? Onde as coisas começam, como é que elas se comunicam e como é que elas terminam. Quando desanda esta coerência do sistema constitucional, é porque nós estamos constituindo, ou pela ação política, ou por decisões legislativas, ou por omissões administrativas, nós estamos desarticulando o sistema de direito. Estamos trabalhando, então, com brechas que vão sendo abertas como exceção. Aqui no Brasil tem um marco dessa questão. Porque o funcionamento do Estado de Direito não é só um processo de comunicação entre normas. Ele é um processo cultural. O Estado de Direito é também um processo cultural que incide nos tribunais, quando o tribunal vai apreciar uma determinada norma, que incide no comportamento das pessoas. Como, por exemplo, aqui está esse copo aqui do Rogério. Eu não posso, sem autorização protocolar dele, retirar esse copo, porque seria um gesto autoritário, embora não esteja previsto na lei. Não tem uma lei que regule isso. Então, esse sistema cultural, em algum momento no Brasil, ele foi rompido. Ele foi rompido com a cumplicidade dos meios de comunicação, com a cumplicidade da maioria do mundo político, né, como dizem vulgarmente, os sujeitos políticos, e com uma postura passiva e conivente da maioria da população. É possível identificar, né, essa ruptura da coerência sistêmica da ordem constitucional em diversos fatos. Mas tem um aqui no Brasil que é predominante. Né? Quando no impeachment da presidenta Dilma, que já era uma farsa, um deputado vai ao microfone e faz uma saudação à tortura. Quando ele faz esta saudação à tortura
e ele é acolhido pelos seus colegas, ele põe uma cunha na ordem constitucional. E esta cunha que ele põe na ordem constitucional, ela começa a permitir que ela desande. E sucessivamente ela vai desandando. Então ela vai perdendo a coerência sistêmica. Porque esta coerência sistêmica que tem a Constituição, qualquer Constituição, não é só no Estado Social, qualquer Estado de Direito está baseada em 2 pilares. Um é o princípio da legalidade. Ou seja, ninguém pode fazer ou deixar de fazer, né, senão em virtude da lei. E outro é o princípio da igualdade formal, ou seja, as pessoas são iguais perante a lei. Não interessa se é o Gerdau, se sou eu, se é qualquer um de nós que está aqui, as pessoas têm que ser olhadas pelo julgador e interpretada no direito que ela postula em condição de igualdade. E esses 2 pressupostos eles foram sendo destruídos, né? Essa colocação que o Rogério faz tem a maior importância, né? Quando ele diz: o direito de acesso à justiça está baseado no princípio da legalidade. Se esse direito do acesso à justiça se torna apenas um gesto formal, que te comunica com o Estado, mas que tu não obtém resultado, ele deixa de existir. Tá? Então, as pessoas já não são mais iguais perante a lei. E o outro é que ninguém pode deixar de fazer ou fazer senão em virtude da lei. Tá? E este princípio, né, o princípio da legalidade, o princípio de que o sistema constitucional ele funciona de maneira coerente e ele é vinculado, uma norma vinculando a outra, tem uma cultura, que é a cultura da legalidade. É a cultura, né, da expressão máxima do direito positivo. Então, os próprios juristas positivistas, os próprios juristas que conformaram ao longo da história do iluminismo esse princípio da legalidade, eles começaram a relativizá-la para poder operar nas frestas, né, dessas fraturas os interesses de uma outra força predominante na sociedade, que não é a força da Constituição, que é a força normativa do capital financeiro globalizado. Então a ordem se ajoelha perante esta força normativa e passa a fazer esses jogos formais, né, inventando uma crise distributiva para dizer: não, eu tenho que pegar esse dinheiro daqui para levar para determinado lugar e por isso eu não posso cumprir a minha obrigação primária, né, de responder a dívidas que eu tenho com a cidadania, com os empresários, seja quem for. Então, a ordem jurídica do país hoje ela está destruída. Ela não tem mais coerência. Ela não tem mais sentido de vinculação ao próprio preâmbulo da Constituição, né? Ali no preâmbulo da Constituição está o desenho da ordem política e jurídica. E isso está destruído no país. Então, numa situação, inclusive, deixa eu dar fecho o meu pensamento, numa situação de mais movimentação social, nós estaríamos perante uma situação revolucionária, na verdade, né? Porque aqueles que operam o aparato de Estado e aqueles que dominam a maioria na cena política já destruíram a legalidade que daria, né, determinados direitos para a sociedade que estão sendo completamente destruídos. Para a gente encerrar, então, nossa conversa de hoje, se efetivamente desandou esse equilíbrio sistêmico e a gente percebe, e talvez essa questão dos precatórios seja uma questão emblemática para fazer essa afirmação, a mudança política pode ajudar a reconstruir rapidamente esse sistema que se encontra agora, nesse momento, aparentemente destruído ou combalido? Para a gente encerrar rapidamente. Vou encerrar e passo para o Rogério fazer um encerramento brilhante que já está no seu raciocínio anterior. Pode ajudar, mas isso não depende exclusivamente do movimento de quem faz, mas de como ele assedia e destrói as resistências de quem controla hoje o aparato de Estado no país, controla a informação, controla a notícia e controla a formação da opinião. E isso ainda está em disputa. Rogério?
Eu só queria fazer um pequeno acréscimo aqui, ó. Essa emenda 114, ela autoriza a venda do crédito destes credores que foram colocados em estado de exceção. E autoriza a venda. E desde logo diz que a União até poderá pagar se abrir mão de 40% do valor. Mas se ela essa autorização da venda, que parece um detalhe, ela visa compelir os credores a vender o seu crédito para quem? Justamente para as financeiras, para as instituições financeiras que compram, que são os bancos de segunda linha. Então, o que está fazendo, qual é o efeito econômico que gera esta apropriação, não é, desses créditos? Ela vai gerar um mercado de títulos deprecatórios, não é, que já existe hoje no Brasil por conta do calote dos estados e municípios. Então, isso aí é justamente o grande artifício, a grande política determinada e sustentada pelo Guedes, que representa diretamente esses bancos de segunda linha. Ele cria um mercado, assim que eles querem ativar a economia. Então, ele ativa a economia tirando dos de baixo para alimentar, né, gerar massa de dinheiro para comercializar. Então, eis aí a finalidade. A segunda, de um lado, queria abrir mais espaço para as emendas parlamentares secretas, e de outra parte queria gerar uma massa de recursos para o capital financeiro de segunda linha aproveitar para fazer girar uma oportunidade coletando dinheiro dos pequenos. Olha, essas duas reflexões finais explicam por que a gente escolheu essa temática para o nosso programa de abertura. Evidentemente, voltaremos a esse assunto. A gente convida você também a conhecer os textos, os artigos da nossa publicação multimídia. O endereço está aparecendo aqui na tela para você. Eu agradeço mais uma vez a presença dos advogados, Dr. Tarso Genro, Dr. Rogério Viola Coelho, e a gente se encontra nos próximos dias, na próxima semana, abordando outros temas também. Muito obrigada por essa audiência e até. Muito obrigada.